Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui nos nossos estúdios, no estúdio da Inc, o meu amigo José Carone Filho, que já virou amigo, que é cliente, mas já virou amigo. E agora também o José Carone pai. Ambos ali cirurgiões cardíacos. José Carone pai, porque eu conheço o senhor como pai do José Carone Filho, mas é José Carone Júnior. José Carone Júnior e José Carone Filho. Ó, já vai ter uma pergunta aí já, tá? Porque era pra você ser neto, irmão. Tem motivo. Mas olha só, os dois cirurgiões cardíacos, referências aqui no estado do Espírito Santo. José Carone com uma carreira enorme, inclusive fez parte... Eu vou contar isso aqui no podcast, que fez parte lá da cirurgia da minha sogra, lá atrás, lá tem uns 6, 7 anos atrás isso. Fez parte da cirurgia da minha sogra. A minha sogra, já vou dar spoiler logo, ela se recuperou bem e tal, depois teve algumas outras complicações e veio a falecer, mas a cirurgia cardíaca foi um sucesso. Então, trouxemos hoje aqui essa dupla e tem muita coisa para conversar, são pai e filho na mesma função, na mesma atividade, então tem essa questão da geração, é bem diferente, 35 anos de carreira com... E você, Carone Filho? Formei em 2017. 2017, então vai dar aí 9 anos. É uma diferença de tempo de carreira, é uma diferença de experiência. E esse podcast vai ser muito enriquecedor. Então você não perde, cola com a gente aqui que vai ter muita coisa boa para conversar. Mas já de cara eu quero perguntar, quem manda mais no centro cirúrgico? Não, definitivamente ele. Né? Eu antes falava que eu não mandava nem na minha casa. Continuo sem mandar. E no centro cirúrgico, quem manda é ele. Sem dúvida, sempre foi. E aí, doutor? Eu acho que não. Acho que é tudo compartilhado, né? Ele tem um pouquinho mais de experiência, fala um pouco assim, mais, do tom assim, mais assim, como tem que tocar a boiada, né? Mas eu acho que é bem dividido. Acaba que quando o senhor fala, vira lei, né? O senhor fala, não vai desobedecer. Não, na verdade, isso é ensinado na cirurgia cardíaca, na residência, que a sala tem uma hierarquia, né? Que o cirurgião, ele comanda tudo. Como se fosse, sei lá, uma orquestra, assim. Ele comanda tudo sempre. Então, a pessoa que está operando, ela comanda. Então, normalmente, quando ele está operando, ele manda em tudo. Sempre. Sim. Aí as pessoas que estão em volta se adaptam ao que ele está solicitando. Na hora de decidir a estratégia, tudo, é o cirurgião que define. É o cirurgião que define, porque a responsabilidade é do cirurgião. O auxiliar está lá, está ajudando, tal. É responsável também pelo ato operatório, mas a responsabilidade mesmo maior é de quem está comandando, que é o cirurgião. Já teve algum caso de vocês operarem onde o cirurgião, entre aspas, chefe da cirurgia era você e seu pai estava te ajudando, te auxiliando nessa cirurgia? Já aconteceu. É igual, mas aí é igual quando você já dirigiu o carro com seu pai. Então, aí você tá dirigindo, seu pai sabe como é que é, né? Ele fica daquele jeito. Olha o carro lá! Ele fica assim. A diferença é que no centro cirúrgico, ele sabe muito mais que eu dirijo muito melhor. Ele acha. Ele acha que dirige melhor. É confiança de menino novo, né? Ele acha. É isso aí. Vocês discordam muito quando vocês estão trabalhando juntos ou costuma pensar parecido? Eu discordo muito. Mas não é só dele, não. Eu sou bom de discordar com as coisas. Discorda, mas ali no ato operatório ali, ele faz. Não vamos por ali, vamos por aqui. E ele e outros, né? A gente tem certa, como ele falou, hierarquia. Tem que ouvir. Mas eu também aceito a opinião. Também aceito. Às vezes a gente deixa aí. Deixa aí sem que corra risco, né? Sim. Deixa aí. Aí depois eu falo, tá vendo? Então vamos fazer a curva aqui. Né? É igual o GPS, né? Às vezes você tá indo... A rota é diferente, mas o objetivo final vai chegar na linha de chegada. Com certeza. A linha de chegada é a saúde daquele coração, ele vai ser tratado e vai chegar na linha de chegada. Às vezes o caminho que faz é um pouco diferente, mas também chega. Só que aí, às vezes, o caminho que ele escolheu tá demorando muito, ou tá dando muita volta, aí, ó, vamos voltar pro lado de cá e vamos fazer assim. A experiência que ele tem faz as coisas ficarem muito naturais, né? Agora, muita coisa nova que vem melhora o andamento da cirurgia e tal, com técnicas novas, com coisas novas. E aí é minha obrigação trazer isso à tona. Nem sempre tudo é bom. Nem tudo que é novo é bom. Tem coisa que é nova e não é boa. Mas algumas coisas são. Então a gente traz, e aí na primeira vez que isso é apresentado, a gente sempre discorda. Mas aí vai. Doutor Carone, o que te levou a escolher lá atrás, você falou de 87, né?
na época que você formou em medicina, te levou a escolher depois se especializar na área da cirurgia cardíaca? Olha bem, meu pai era cardiologista, clínico, não era cirurgião. Uhum. Eu queria fazer cirurgia de todo jeito. E fiz a opção inicialmente de tentar fazer cirurgia geral, né? Mas aí falei, poxa, eu vou perder uma oportunidade de aliar as duas coisas, a cardiologia com a cirurgia. Então eu vou fazer cirurgia cardíaca. Foi aí que eu entrei para cirurgia cardíaca. No 4º ano de medicina, eu já acompanhava a cirurgia cardíaca. 4º, 5º, 6º ano de medicina. O meu 6º ano de medicina, que é o internato, né? Uhum. Eu fiz só cirurgia cardíaca. Já estava bem focado naquilo que o senhor queria. Bem focado em cirurgia cardíaca. Você pode ver que isso é uma diferença da formação da época, né? Porque atualmente o internato, são os 2 últimos anos, na verdade, você não escolhe assim. Por exemplo, ficou 1 ano acompanhando cirurgia geral e cardíaca só. Então, de certa maneira, o aluno já saía da faculdade com uma espécie de especialização. Ele ficava 1 ano só naquilo que ele queria. Uhum. Hoje em dia, a formação é muito mais voltada para o médico generalista. Então, mesmo que eu já saiba, no 5º ano de faculdade, que eu vou ser cirurgião, você vai ter que passar na pediatria, você vai ter que passar na clínica. Isso é bom, por um lado, mas em termos de tempo de prática, pode ser também ruim, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de estar lá no centro cirúrgico com vocês e captando algumas imagens, e eu vi como é que funciona um pouco assim da cirurgia cardíaca e todo aquele trâmite ali em volta de circulação extracorpórea, aquela coisa ali acontecendo. E para mim foi muito interessante ver, por exemplo, para mim, eu, Júnior lá captando, o coração voltando a bater, depois de ter ficado fora, né? A circulação ter parado de passar por ele, depois ele volta a bater. Para mim foi legal pra caramba. Teve algum momento na sua profissão, doutor Carone, que você falou assim, caraca, me achei aqui, isso aqui é o que eu quero fazer. Daquele momento em diante, assim, bateu uma coisa diferente? Deu alguma coisa diferente assim? Não, eu acho que eu fui... quando eu resolvi... E foi seguindo firmemente esse caminho. Daí e foi embora. Teve alguma cirurgia que o senhor fez lá atrás, no começo, que você falou que essa cirurgia te marcou de alguma forma, alguma coisa que você lembra? Mais do princípio, assim, de quando você começou na cirurgia cardíaca. Sempre tem, né? Os casos mais, assim, mais graves. Quando eu cheguei em Vitória, por exemplo, tinha patologias que praticamente não operava, que eram os aneurismas e tudo, entendeu? Uhum. E eu vim já fazendo isso, entendeu? A mortalidade era um pouco mais alta, não pela qualidade do cirurgião, e sim pelo material utilizado, pelo tipo de equipamento que os hospitais tinham. Então, foi tudo uma evolução, né? Sim. E você? Quando você resolveu seguir o mesmo caminho do seu pai? Ele fala que não, mas ele sempre falou comigo quando eu entrei na faculdade que era um momento especial, assim, quando acaba a cirurgia, você dá uma cutucada assim e aquele coração volta. Ele volta. É muito gostoso. Aí quando você acaba, né? Porque é só para o pessoal entender que a cirurgia a gente faz com o coração parado e depois precisa voltar, né? Uhum. Então, assim, você faz as manobras e às vezes você dá uma cutucadinha, assim, só para dar aquela acordada. Pegar no trânsito. Vai, filho, vai. E essa parte é legal mesmo, assim. E eu acho que você assistir uma cirurgia cardíaca é uma coisa muito emocional. Uhum. Desde a primeira vez. Se você levar qualquer pessoa, igual você falou que você teve essa sensação, né? Sim. Se pegar uma pessoa na rua, colocar ela dentro da cirurgia cardíaca para assistir, aquilo aí é fantástico, cara. É um negócio assim, parou, voltou, é diferente. Eu acompanhei 2 com você. Uhum. Eu vi uma de peito aberto, que vocês chamam, né? Uhum. E eu vi a outra que foi mínima, a minimamente invasiva. Todas as 2, praticamente a mesma formatação, só que com acessos diferentes. Pelo que eu percebi, tá? A minha visão é de leigo, eu não entendo nada. Os meus especialistas aqui são os senhores. Mas assim, todos os 2 têm o mesmo momento, aquele momento que você vai tirar da máquina extracorpórea e vai voltar o coração a bater. Aquilo ali eu acho maneiro demais. Pra mim, para quem está assistindo como espectador, a tradicional é até melhor, né? Porque você consegue ver. A minimamente invasiva, o campo de visão é mais limitado. É mais limitado. Mas e você, doutor Carone Filho? Uhum. Quando que virou essa chave assim e falou assim, eu vou seguir o mesmo caminho do meu pai? Na verdade, é o seguinte, desde o começo do 3º ano, né, do colégio, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Quando criança, eu não queria ser médico. Depois eu fui para medicina porque eu achei que era o mais difícil para o vestibular, então eu vou estudar e passei.
Mas aí quando eu comecei a ir nas cirurgias com ele, que foi logo no começo, então assim, tô na faculdade, vamos junto. Nas férias e tal, eu ia assistir. E é aquilo que eu falei, é difícil você assistir e você não... Cara, eu acho que eu quero fazer isso aí. Uhum. Entendeu? Então é isso. Todo dia indo lá, você acaba que se convencendo disso. Agora, vocês conversam sobre medicina nos momentos de família também, ou é só contar de serviço? Ó, Não, eu converso com medicina também. acaba conversando, mas não... como a gente se encontra muito no hospital, Uhum. acaba conversando ali sobre os casos, né? E quando chega em casa, eu não moro com ele, mas quando a gente tá junto, a gente Sim. acaba discutindo outras coisas, né? Às vezes aquele momento de família, tá lá todo mundo vai sentar todo mundo na mesa aqui, vamos comer, vamos no restaurante, vamos em algum lugar, vamos se encontrar, e quando se encontra, não, vamos conversar aqui, aquele cara de casa lá, não sei o que, acaba puxando isso ou não tem isso? Normalmente, quando você tá numa mesa com médicos, monopoliza o assunto, né? Fala só disso, e aí as pessoas ficam meio assim, mas como a gente... Acho que a gente tem bastante tempo para conversar fora de restaurante, assim, sobre os casos, né? Então, quando tá em família, a gente... acaba relaxando mais. trazendo um conteúdo que todo mundo converse, né? Todo mundo participe da família e tal. E às vezes tem amigo também, né? A gente fala... Agora, voltando um pouco lá, quando ele resolveu fazer a medicina, foi uma coisa interessante, não sei se ele vai lembrar, foi um domingo. A gente estava almoçando, aí ele sentou, você estava tomando uma Heineken, eu lembro. Aí, pai, e aí? Falei, como assim? O que eu vou fazer? Eu falo, medicina. Ele falou, tá bom. Foi o teste vocacional mais rápido da minha vida. Só assim. Só. Tá bom, então eu vou fazer medicina. É porque eu não sabia, né? Eu tinha algumas aptidões ali, mas valorizo a opinião, né? Uhum. Então, assim, aí foi. Ele já falou, acho que ele devia fazer. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer. Eu vejo os senhores assim, eu lembro da minha relação também com meu pai, que meu pai, ele, apesar de ele não estar, por exemplo, na área de empreendedorismo, meu pai não empreendeu ao longo da vida, ele sempre foi funcionário público. Mas eu tenho dúvidas de empreendedorismo que eu pergunto pro meu pai pelo feeling dele, pela forma que ele trata as pessoas, pela forma que ele se posiciona. Então, eu não pergunto para ver se eu tenho uma decisão de um administrador, mas eu pergunto porque eu conheço o meu pai a ponto de saber que ele me conhece e vai me dar um conselho bom para aquilo que eu acredito, sabe? Então, eu olho vocês assim, eu me identifico porque é praticamente a mesma coisa. Mas assim, você olhou pro seu filho e falou, não, vai fazer medicina, mas não é que você queria que ele se tornasse médico igual ao senhor, porque o senhor vinha aptidão para aquilo, né? Com certeza. Você vê, a pessoa trilhou o caminho, chegou onde chegou. Uhum. E você tem essa pessoa ali para você consultar, para você perguntar o que ela acha das coisas que estão acontecendo. Se você não aproveitar esse tipo de insight, você é bobo. Eu gosto de achar que eu não sou bobo. Agora, como é que é na prática operar junto com o pai e o filho, assim, os dois operando juntos? Fala você. Olha, eu acho muito bom. É um prazer, assim, que não tem medida. Quando você pegava esse menino no colo pequenininho lá, você imaginava que você ia operar com ele um dia? Não imaginava não. Porque quando eu nasci, você já estava operando. Já estava operando. Eu tenho 31, você tem 35. Tem 30 só de cardíaca? Pois então, é diferente, é legal, e a gente vê que as pessoas em volta também, elas gostam de ver isso, né? E todo mundo fala, pô, que legal, né? Trabalhando junto. Isso é muito legal mesmo, isso não tem como falar que não é legal, não, é muito legal. São duas gerações, né? Geração, falando bem, tipo braçal, que é a minha, né? E uma geração mais tecnológica. Você mesmo falou que você viu duas. Uma de peito aberto e uma minimamente invasiva. Por exemplo, eu não faço minimamente invasiva. Ele veio fazendo minimamente invasiva. Então, para ele, é o que eu falei quando ele estava acabando a residência, para fazer o fellow dele, aquelas coisas, né? Lá no... Para você chegar aqui para fazer o que eu faço, não precisa de você. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Isso eu fiz para outros, eu falei também, com outros cirurgiões novos que estão na equipe. Chegar aqui para botar ponte de peito aberto, trocar uma válvula e tudo, não preciso. Eu já faço. E bem. Entendeu? E vou fazer por muito tempo ainda, mais uns 20 anos pelo menos. Entendeu? Aí já começou a fazer a transição, que você vai fazer alguma coisa que eu não
faço. Aí nessas que eu não faço, que eu estou com ele, é diferente. Bate um negócio que, tipo assim, é ele que está comandando aqui. Entendeu? Porque, não, pinça aqui, corta ali. A sensação é diferente quando eu estou ajudando ele numa cirurgia convencional e quando eu estou ajudando ele num procedimento que ele faz, que eu só sou auxiliar. E eu sei que essa parte de tecnológica, mais minimamente invasiva, com o tempo, o que eu estou fazendo vai acabar. Vai acabar. Vai ficar o que ele está fazendo. Entendeu? Então, a gente mais assim, não velho, que eu não sou velho, mas a gente tem que fazer essa transição. A gente tem que aceitar as coisas. O senhor acha que então, dentro da cirurgia cardíaca, a cirurgia de peito aberto, igual que rompe o externo, não é isso? Corta aqui no externo e tudo. Essa daí está cada vez menos ser efetuada. Eu acho que já diminuiu, né? Já diminuiu e com a técnica que eles trouxeram, esses mais novos, vai diminuir mais ainda. Se eu chegar para você e falar, eu vou te operar, vou te serrar o osso, ou vou fazer uma incisão de 3 centímetros, 4 centímetros. O que você vai querer? Se eu puder optar, eu vou optar pela de 4 centímetros. Se me garantirem que vai ser o mesmo resultado, então, eu vou para 4 centímetros. O desafio técnico é esse, né? Você transformar a cirurgia com abordagem menos invasiva igual à tradicional, né? A técnica cirúrgica é igual, o acesso é diferente. Isso muda muito. Mas a tendência é que cada vez mais dá para ser feito da mesma maneira do que a cirurgia tradicional. E aí, pensando no benefício para o paciente, vamos optar cada vez mais pela invasão menor, que é melhor. Agora, pergunta minha. Mesmo nessa área do minimamente invasivo, quando você abre lá aquele espaço menor, que você tem a visão do coração, às vezes você viu lá alguma coisa que está diferente do que você estava imaginando. Estava, sei lá, alguma coisa diferente. Às vezes a experiência do seu pai, estando do lado, ele pode te dar uma necessidade de falar assim, é melhor a gente fazer isso aqui, melhor mudar aqui a intervenção, vamos pro peito aberto, vamos fazer isso. Já aconteceu algum caso assim, de por exemplo, iniciar o procedimento de um formato e no caminho perceber que é melhor fazer de outro jeito e mudar o formato alguma vez? Ainda não, né? Não, ainda não. Mas isso é uma coisa que existe, tem até nome. Você converte o acesso. Então, assim, você está numa cirurgia, começou a cirurgia minimamente invasiva, abriu pelo lado, encontrou alguma coisa diferente, alguma coisa inesperada, que não dá para ver, ou não dá para consertar, ou às vezes você teve uma intercorrência que você vai precisar visualizar, mobilizar, acessar pelo outro lado. Acontece isso. E aí você converte, né? Pensando, em primeiro lugar, a segurança do paciente. Rapaz, eu prefiro que isso nunca aconteça. Mas aí, porque não é uma coisa simples. Mas aí essa conversão não é simples. simples. Converter é complexo. Então, como que a gente não impede, mas diminui a chance disso acontecer? Os casos de minimamente invasiva, você tem que planejar muito. É muito planejamento. Fazer vários exames, porque esse risco de você chegar lá e ter alguma coisa que você não sabia que ia encontrar é um problema sério, vamos dizer assim. Agora, o que você vê, doutor Carone, da cirurgia convencional, das mais antigas, da forma que o senhor trabalha até o dia de hoje, peito aberto, tudo mais, que você acha que não pode ser perdido, isso daqui não pode ser perdido. Isso daqui se acabasse, faria um estrago. Olha, eu acho que as duas são muito parecidas, né? A via de acesso que muda. Se um dia chegar a ponto de conseguir fazer tudo minimamente invasivo, eu acho que vai ser muito bom para todo mundo, vai ser muito bom para o paciente, vai ser bom para o médico, vai ser bom para o plano de saúde, porque o custo é menor, porque o tempo de internação é menor, entendeu? Mas isso ainda vai ter muito tempo aí. Não, mas eu acho que ele está querendo dizer assim, o que você acha que não pode, do tradicionalismo da cirurgia cardíaca, que não pode se perder, não é isso? Tem alguma coisa que você acha que não pode se perder? O que você acha que é uma coisa do cirurgião cardíaco, da cirurgia cardíaca, que não pode se perder? A pessoa saber fazer as duas coisas. Quer ver, por exemplo? É interessante isso. Eu estava passando pelo centro cirúrgico e vi um cirurgião geral por vídeo tirando um tumor.
um tumor. Aí, de colo distal e reto, intestino. Não estava conseguindo, por vídeo. Aí eu falei, rapaz, isso aqui não era melhor fazer aberto, tudo? Não, a gente não tem tanta experiência em fazer isso aberto. Quer dizer, ele passou a vida dele toda na vídeo e na hora de abrir um abdômen, ele ficou receoso. Então, isso não pode existir. Você tem que saber fazer aberto para depois fazer minimamente, porque se precisar, você tem que fazer aberto. Isso aí dá segurança para o paciente. Na verdade, você tem que agregar a técnica da minimamente invasiva, um conhecimento que você já tem do tradicional. Exatamente. O negócio é não perder esse tradicional e achar que só vai resolver sempre desse mesmo jeito aqui. Isso aí. Muito legal. Eu não esperava essa resposta, não. Essa daí foi legal. Agora, dentro do início da carreira de vocês, até da carreira do senhor, até o dia de hoje, teve algum momento na cardiologia que você viu uma transformação muito grande que te marcou, que falou assim, daqui para lá mudou bastante? Foi quando começou a mudar o tipo de material, o tipo de oxigenador, que é o que a gente usa para fazer a extracorpórea. Antigamente, poxa, era tupiniquim mesmo. Aí quando começou a chegar já os oxigenadores de membrana, as soluções para parar o coração, chamada solução cardioplégica, começou a ser estudada mais, entendeu? Isso deu muita segurança para a gente operar como a gente opera hoje em dia. Eu já não foi tudo uma evolução. Uhum. Foi tudo uma evolução. E essa evolução, ela foi lenta, tipo assim... Foi lenta. Aconteceu, hoje fizeram uma nova tecnologia que mudou tudo? Não, assim. nada. Não, essa evolução... Sempre foi tipo, pontual. Uns 15 anos evoluindo. 15 anos evoluindo. Quando eu era acadêmico de medicina, quando você falava assim, vou operar um coração, meu pai vai operar um coração. Era assim, ele vai... Não sabe se volta. Não sabe se volta. Hoje, você não pode operar um coração e sua mortalidade ser superior a 1,5%, 2%. No paciente eletivo... Não pode. De coronária, se o paciente não tiver comorbidades, né, a mortalidade intra-hospitalar é de 1,5%, 2%, assim, normal. Isso não é opinião minha, não. É dado. É normal. É estatística. Por exemplo, quanto tempo, se você fechar o olho e lembrar, você viu um paciente sem morbidade e tudo, entrar tranquilo, vir de casa, operar e morrer? Eletivo. Você já viu algum? Eu não vou dizer que eu nunca vi, mas é difícil. É difícil, é incomum. E as pessoas têm muito medo, né? Semana passada, uma paciente me ligou, paciente de outro estado, para conversar comigo sobre a questão do pai dela, que ia operar. Estava extremamente nervosa e achando que ele ia morrer. E aí eu expliquei, às vezes você precisa tranquilizar, porque as pessoas têm essa impressão até hoje, de que operar o coração quer dizer que vai morrer. E não é bem assim, na verdade está longe de ser assim. Hoje em dia, os procedimentos chegaram num nível técnico e tecnológico em que é muito seguro. E óbvio que não dá para dizer que na medicina nem sempre nem nunca, é assim que o pessoal fala. Então, assim, mas é muito seguro e a gente tem todos os protocolos, né, para poder garantir a segurança do paciente. Saindo um pouco só do ramo da cirurgia, mas falando um pouco da saúde do coração, qual você acha que é o maior erro que as pessoas normalmente cometem com a saúde do coração? Que as pessoas fazem, repetidamente fazem, ao longo de anos, vem fazendo esse erro que sempre prejudica a saúde do coração. Primeiro fala você. São os fatores de risco, né? Para mim, rapaz, o maior dele é o tabagismo. O tabagismo é uma coisa assim que tem que ser abolido. Aí depois vem estresse, essas coisas assim, na alimentação, falta de exercício, isso aí realmente, se você operar um atleta, hoje até estava na mesa do almoço conversando sobre isso, é igual operar uma pessoa obesa, sedentária, é igual. Abriu ali, está lá com aquele coraçãozinho ali, resolve ali, acabou. Mas a evolução é diferente. Depois. Nutrição. Tudo. Recuperação.
diferente. O coração em si não muda nada. Nada. O que muda é depois o pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico. Isso também não é opinião que eu tô falando, é trabalho. Tem até um vídeo no meu Instagram falando sobre esse assunto. Às vezes a pessoa fez um monte de exercício a vida inteira, se cuidou, saudável e tal, e mesmo assim ficou doente ou precisou operar o coração. Aí a pessoa, mas então quer dizer que, fiz tudo isso à toa, né? Não é à toa. A gente sabe que o paciente que tem uma aptidão física melhor, o paciente que está melhor fisicamente, mais bem nutrido, tudo isso, a gente sabe que esse paciente vai melhor. Caso ele precise de uma internação para operar o coração ou para qualquer outra coisa, esse paciente se dá melhor do que um paciente hipertenso, obeso, mal cuidado. Então, assim, isso faz diferença. Agora, com relação ao que as pessoas cometem de erro, isso que ele falou do tabagismo, na verdade, demonstra até um aspecto de geração também. Porque ele viveu a época, ou enfim, pelo menos o final da época, em que a gente não sabia que tabagismo fazia mal, ou pelo menos tinha dúvida com relação a isso, e teve essa certeza, que foi mais ou menos década de 70, 80, que o pessoal começou a bater muito no cigarro como fator de risco. Hoje, a gente já tem vários outros fatores de risco que a gente sabe que são iguais ao cigarro. Por exemplo, sedentarismo. Então, a gente sabe que hoje em dia o sedentarismo é um fator de risco comparável ao cigarro, ao tabagismo, na incidência de doenças cardiovasculares. E aí começa a aparecer outras coisas que a gente antigamente não sabia, mas que agora sabe que não pode. Então, ser sedentário não pode. A gente hoje em dia sabe muito mais sobre a associação do sobrepeso e da obesidade com doença cardiovascular, então isso é muito importante. E questão de fazer exercício. Antigamente falava, você tem que fazer exercício. Mas que exercício? É caminhar? É caminhar quanto? Hoje a gente já sabe que não só a caminhada, como o exercício de força resistido também é essencial para a saúde do coração. O coração é músculo. Você tem que treinar músculo também. Não é só sair andando aí. Entendeu? Então, assim, tem coisas muito importantes. Outros fatores de risco que a gente viu que cresceram, assim como prevenção. Hoje, com acesso à saúde praticamente universalizado num grande centro como Vitória, todo mundo pode fazer um exame do coração. Então, por que não faz? Aproveitando esse gancho aqui, aproveitando esse gancho que você deu de falar sobre exames e tudo mais, eu quero tirar uma dúvida pessoal. Vamos falar. Cardiologista clínico e o cirurgião cardiologista, né? Cirurgião cardíaco. Cirurgião cardíaco. Quando eu devo procurar um e quando eu devo procurar o outro? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu estou sentindo, eu quero fazer um check-up, eu procuro um ou procuro o outro. Como é que funciona? Explica. Você quer responder? Você pode responder. Tá. O cardiologista clínico é quem você procura nesses casos. Entendeu? Então, normalmente, isso é a ordem natural, né? O cirurgião cardíaco, ele vai ser a pessoa a procurar quando você tem que operar o coração. Por isso que normalmente ele é indicado, então, o cirurgião cardíaco é indicado pelo cardiologista. Isso. Por isso que muitas vezes o cirurgião cardíaco no consultório ele vai atender somente o paciente que o clínico indicou para ele. Entendeu? Obviamente, quando você vai olhar a medicina como um todo, você como médico, você pode atender qualquer coisa. Mas o fluxo normalmente é esse. O paciente cirúrgico, ele vai no clínico, o clínico indica para o cirurgião. E o cirurgião opera. Ou não. Às vezes não opera. Entendeu? Normalmente é assim. Essa aqui é a separação. Beleza. Mas isso aí antigamente, assim, há um tempo atrás, eu faço clínica. Eu atendo tudo. Qualquer tipo de patologia, coração, porque eu faço clínica. Misturava as coisas. Olha com a parte clínica e a cirurgia. Isso. Desde que eu cheguei em Vitória, os 2 primeiros anos eu tentei não fazer clínica, ficar só com a parte de cirurgia. Mas na época não dava, você tinha que atender. Ir para consultório, ficar sentado atendendo lá. E comecei a atender e hoje eu faço bastante clínica também. A visão de vocês que são cirurgiões cardíacos, quando olha o exame é diferente? Por exemplo, você já consegue diagnosticar, por exemplo, olhei aqui, olha, pelo que eu estou vendo aqui, isso aqui é um caso cirúrgico. Eu vou ter que fazer isso. Assim, você já entende o que é caso cirúrgico, já entende o que você tem que fazer, você já tem uma visão de... A ideia é que o cirurgião cardíaco vai ver o exame e vai saber se é cirúrgico. Agora, o clínico também tem que saber, para poder ele referenciar o paciente para cirurgia ou não, né? Normalmente ele vai saber se é cirúrgico ou não. É. E vocês, quando vocês diagnosticarem que é cirúrgico, você já sabe
o tipo, cirúrgico, o que eu vou fazer? Já sabe o que vai fazer. Então, por exemplo, o cardiologista vê lá, o paciente tem uma insuficiência mitral. Uhum. Aí ele manda pro cirurgião. Eu tenho que ver essa insuficiência mitral e vou decidir se vai ser cirurgia tradicional, se vai ser minimamente invasiva, se eu vou trocar a válvula ou se eu vou consertar a válvula. Se eu for consertar, qual técnica que eu vou usar para fazer o conserto. Então, aí cada um no seu domínio ali. Tem algum sinal que o corpo dá e que as pessoas costumam ignorar e que isso daí tem a ver com o coração? Tem. Cansaço. Acordar à noite com falta de ar, dor no peito quando anda. Isso tudo acende uma luz, né? Um sinal de alerta, né? São pequenos sinais que às vezes são negligenciados e acaba virando uma coisa pior. Inchaço nas pernas. Eu encontrei esse paciente no hospital e falei, como é que você percebeu que você estava... Você é atleta, você corre, como é que você viu? Você sentiu dor no peito? Aí ele falou assim, não senti dor no peito. Mas eu corria todo dia 12 quilômetros. Passou um mês para o outro e aí eu não conseguia mais correr 12 quilômetros. Com 8, 9 eu comecei a ficar cansado. Aí eu procurei o médico. Então você vê, para um paciente que ele tinha seus 60 anos de idade, então é muito fácil ele chegar e falar assim, às vezes é da idade, né, cara? Eu não tenho mais condição de eu correr 12 quilômetros. E deixa pra lá. Aí deixa pra lá. Aí, mas esse paciente não. Ele falou, não, mas não é possível. Mês passado eu tava correndo 12 quilômetros, agora eu tô correndo 8, como é que é isso? Aí ele foi fazer exame, descobriu que tinha um problema, operou e ficou ótimo. Mas às vezes as pessoas ignoram isso, acham que é da idade. Ou então assim, o paciente tá tá com sobrepeso. Não, eu tô cansado porque eu tô acima do peso, né? Tô fora de forma. Às vezes é. Mas, às vezes é também. Mas tem que ver, né? Tem que olhar, tem que fazer exame, tem que consultar, né? Porque às vezes pode ser alguma coisa mais séria. Qualquer sintoma diferente, você não pode subestimar. Se você não subestimar, for atrás daquilo, então não é nada. Tá, tudo bom, não é nada, mas investigou. Uhum. Ansiedade, isso aqui e tal. Beleza. Mas tem que investigar. Tudo que acontecer diferente, se aparece um caroço aqui, você não manda ver? O sintoma é a mesma coisa. Um cansaço desproporcional. Um Exercício exercício que você fazia todo dia, agora você não aguenta mais. Não é normal. A pessoa começa, por exemplo, a pessoa mora no segundo andar de escada, ela sobe todo dia, aquilo ali desce tranquilo, mas chega uma época, do nada ela começa a sentir muito cansaço para subir. Exatamente. Aí tá errado. Tá errado. Aí ela vai falar, não, é porque eu ganhei peso. É porque eu tô fora de forma. Pode ser tudo isso, a idade. Pode ser o coração. Mas como é que você vai saber? Você vai fazer os exames. Entendeu? Uhum. Pode ser tudo isso aí, mas pode ser o coração. Então, pode. Para evidenciar o problema de jeitinho, melhor investigar, olhar tudo, Exatamente. fazer todos os exames necessários. Por falar em fazer todos os exames necessários, eu sei que o senhor trabalha com essa questão, né, de check-up em um dia. A gente está fazendo lá na clínica, né? A gente sempre teve todos esses exames, né? A gente tem os médicos, o cirurgião, o clínico. E seu pai trabalha na mesma clínica? Sim. Tem cirurgião, tem clínico, tem pessoas que fazem os exames, né, complementares, mapa, Holter, enfim. Praticamente todos os exames da cardiologia a gente tem lá na clínica. E aí eu vejo uma dificuldade dos pacientes, principalmente os pacientes que trabalham muito, tem que ir na consulta, aí pede os exames, aí manda autorização, aí marca outro dia, aí às vezes o médico que faz um exame é o dia, o médico que faz outro exame é outro dia, aí o cara tem que ir 3, 4 vezes na clínica para fazer todos os exames. Então, para facilitar, na verdade, pensando mesmo em mim, né, para eu fazer meu próprio check-up e nas pessoas que eu conheço que trabalham, então vamos ver se eu consigo juntar isso, fazer uma coisa só, um dia só. A pessoa vai lá, resolve tudo, já sai tudo pronto. Perdeu quanto tempo? 4 horas, no máximo. Ou então uma pessoa que é dona de uma empresa e tem alguns funcionários ali que tem que fazer o check-up. Em vez do cara perder vários dias para fazer isso, manda lá, faz um dia só, ou um turno só, às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas, você consegue fazer. Todos os exames, já sai com a cabeça tranquila, já sabe se o cansaço é do coração, se não é, e já resolve. Então, a proposta desse exame é realmente ser em um dia. O cara entra lá, não, é menos de um dia. Na verdade, mas, assim, a gente coloca um dia, coloca um dia porque é uma margem, assim, é um turno e a maioria das vezes consegue fazer em até menos tempo, né? Tá tudo pronto lá. Só em 1h30, 2 horas faz tudo. Os básicos, né? Sim. Os básicos fazem tudo. Se der alguma coisa ali, aí não, aí vai ter que
E com esses exames básicos exames já te mais apontam- invasivos. É alguma alteração. Aí vai fazer exame mais invasivo, aí já é outra. Mas eu já Conversa. consigo tranquilamente dizer para um paciente, ó, não, você, eu quero ir na academia. A saúde do seu coração está boa. Pode ou ir na está ruim? academia. Ou então não pode ir na academia. Entendeu? Sim. Eu tô sentindo uma dorzinha estranha. Será que essa dor é do coração? A gente consegue, com os exames que tem na clínica, os exames básicos muito sensíveis, já dizer, não, essa dorzinha sua aí não é coração, não. Bom, o papo tá muito legal, mas a gente já tá caminhando para o final da nossa conversa. Mas eu queria fazer 2 perguntas, uma para o senhor, uma para o seu filho. Para você, o que mais te orgulha em ver o seu filho atuando do seu lado? É muito prazeroso, né? E orgulho quando você vê que o negócio deu certo. Poxa, bacana, deu certo. Vamos para frente. E você? O que você carrega do seu pai naquilo que você faz? Eu acho que meu pai é uma pessoa muito determinada. Sempre foi. E eu tento carregar essa determinação dele nas coisas que eu faço. Tudo que eu penso, tudo que eu quero fazer, eu gosto de ser determinado como ele é e como ele foi. Entendeu? Então eu carrego essa parte dele dentro, sempre. Eu acho isso muito importante. Agora eu vou fazer mais uma. Eu vi que o pai do senhor, então, também era cirurgião cardíaco? Não, Cardiologista clínico. O que vocês acham dessa questão da família toda envolvida? São três gerações, já está na 3ª geração, né? Envolvida com a questão do coração, com a saúde do coração. Vocês enxergam isso como um legado de família? Com certeza. Para mim é o grande legado que meu pai me deixou e eu estou passando para ele e espero que ele passe para o filho dele. Já vem a responsabilidade da hora. Não, eu acho que é muito legal associar isso à família, porque a gente conversa sobre o assunto, vive o assunto, bem ou mal, respira isso desde sempre. Então, mesmo quando eu não era médico, quando eu era criança, meus amigos já falavam que eu era o médico da galera sem ser médico. Por quê? Porque é por causa desse legado, essa coisa que vem junto com a família, né? E a gente, aproveitando, a gente tem que esclarecer a questão do nome que você falou no começo. A gente ia que é que eu sou neto, mas o meu nome é filho, porque meu avô já era neto. Então, seu pai era José Carone Neto. Meu pai é José Carone Neto. O avô do meu pai se chamava José Carone, puro, sem nada. Aí meu pai ficou José Carone Neto. Aí nasceu, botou José Carone Ele Júnior. nasceu, colocou José Carone Júnior nele. E o meu, como vovô era vivo quando eu nasci, não podia repetir o nome, e aí ficou José Carone Filho. Não, mas aí não era nem pra você ser o neto, era pra você ser o bisneto, o tataraneto. Na verdade, eu sou Pois é. bisneto, né? Tataraneto. Bisneto. Então, não, tataraneto. Tataraneto. É. Você já é o 5º José Carone na... É isso. Essa história pode até colocar no destaque do Instagram, porque todo mundo pergunta. E eu me embolo para responder às vezes, porque é complicado mesmo. Mas já é o 5º José Carone já, então, na dinastia. No meio teve vovô Najib, né? Então não. pulou uma geração. Pulou uma geração. Mas é a 5ª geração. Caramba. Olha, prazer receber vocês aqui. Espero que a gente volte talvez para trocar um outro tipo de conversa, falar um pouco mais sobre a clínica, sobre outros profissionais também que trabalham na clínica, né? Mostrar um pouco mais desse serviço de vocês da Sociedade Capixaba, falar um pouco da história da clínica, que deve ter mais ou menos a mesma história que o senhor, né? Já é antiga ali naquela... São 33 anos. São 33 anos de clínica. Fica ali no centro de Vitória, naquela... Como é que é o nome da rua ali, principal? É na Maria Amália. Maria Amália. Em Vila Velha. Maria Amália. Em Vila Velha. Em Vitória, Vitória é a Avenida Cesilau. As 2 clínicas começaram juntas ou começou aqui em Vila Velha primeiro? Vila Velha foi primeiro, Vitória foi depois. Sim, a de Vitória eu conheço, de Vila Velha eu ainda não fui. É pertinho daqui. Vou dar um pulo lá, dar um pulo lá. Gente, ó, um abraço pra vocês. Se você quiser se despedir agora, mandar aquele abraço pra família também, pra esposa, ver que você é recém-casado, tem que mandar abraço da esposa, né, doutor? Não sei. Mas tá bom, pra onde que manda? Pode vir pra cá. Pra lá. Então, obrigado por acompanhar a nossa conversa. Um abraço a todos, para minha esposa e para os meus amigos e pessoas que vão assistir esse podcast. Doutor? Um abraço para todos, para vocês, para minha família, para os meus amigos e saber que nós estamos sempre à disposição. É isso aí, um abraço para todo mundo e é isso aí, até a próxima.